Está de volta, seja bem-vindo, José Gama. Obrigado. É, depois foram ali quase 4 edições que não tivemos o Gama. Oh, foram quatro? Foram 4 edições, muitas edições. Naturalmente, os nossos ouvintes estarão aqui com alguma saudade de ouvir o José Gama e tem muito para partilhar connosco. E antes de passar a palavra aos demais, o que é que andou a pensar, José Gama? Bom, seguramente andamos a pensar neste novo projeto de lei, aliás, que já é lei que foi aprovado para a alteração da administrativa de Angola e que logo a seguir as autoridades começaram a vir a público a dizer que agora é necessário alterar a Constituição para conformar esta lei a ela. E quando está-se a falar da Constituição, depois vê-se em mente também já outras agendas. E nós estamos num período em que em África muitos líderes, alguns líderes, já desde o ano passado, que estão a alterar as constituições dos seus países para se perpetuarem no poder. Começou com Faustinho Todera, da República do Centro Africano, que removeu os limites de mandato para que ele possa concorrer novamente, estabelecer um critério de que tudo começa do zero, e ele agora vai para o seu verdadeiro, entre aspas, mandato. Temos também o caso de Faure Gnassingbé, presidente do Togo, que depois de 4 mandatos e este ano, dias antes das eleições legislativas no seu país, alterou também a Constituição, passando do modelo presidencial para regime parlamentar, em que, doravante, o partido que ganhar as eleições, depois vão para o Parlamento elege o presidente da Um República modelo e depois sul-africano. exatamente, e depois ele traz aqui uma nova figura, passam a ter um primeiro-ministro também com todos os poderes. Então, este presidente do Togo agora vai passar a primeiro-ministro, ninguém vai poder lhe acusar de ir mais para um quinto mandato e ele resolve a situação indo agora como primeiro-ministro, mas com todos os poderes que eram do presidente da República. E é justamente E este aqui, modelo aqui que também está a pensar para Angola, eu que queria, é eu queria perguntar isso. Eu queria perguntar isso se o presidente João Lourenço se sente seduzido por esta a fórmula que está a ser ensaiada e implementada na República do Togo. exato. Falo do presidente, ou melhor, na questão da Angola, fala-se do modelo constitucional, que vai ser aprovado antes de 2027, lógico, que vai permitir o presidente João Lourenço, de regresso ao poder. Nesta vez vão trazer a figura de primeiro-ministro, vai-se alterar provavelmente a Constituição, retirando os poderes executivos do presidente da República, vai passar para a figura deste primeiro-ministro, e com isso o presidente depois vai concorrer às eleições, realiza as eleições, coloca um presidente fantoche, pode colocar alguém que não tem ambições políticas de poder, como é o caso da atual vice-presidente, ou alguns também dentro do MPLA falam na sua esposa Ana Dias Lourenço. Então, quando o presidente se fazer eleger, depois o nomeia como primeiro-ministro. Como primeiro-ministro, ele conduz as reuniões do Conselho de Ministro, vai para interferência nas Forças Armadas, quer dizer, vai ser um presidente da República ao estilo daquilo que o Putin fez. Também Salazar, durante 40 anos, usou esse modelo em Portugal, embora que na altura chamava-se presidente do Conselho de Ministros, ao invés de primeiro-ministro. E com isso, Salazar também colocava presidentes fantoches a ganhar as eleições, depois o nomeavam em 5 anos para primeiro-ministro ou presidente do Conselho de Ministros. E é justamente este modelo que se está A ensaiar para Angola a e que poderá idealizar sim. para Angola. Mas agora resta saber se ele vai passar, porque ele vai precisar dos votos dos deputados da UNITA para chegar até aí. Aí, o presidente terá que negociar com a UNITA,
prometendo à UNITA que vai haver eleições autárquicas, ou então indo pela via do aliciamento de alguns parlamentares deste partido, ou outros também da oposição. E também pode criar uma ruptura dentro do MPLA, porque há grupos que querem concorrer também à liderança do partido, e João Lourenço, com esse projeto, apresenta-se a ele num cenário de que é contra as candidaturas, porque qualquer candidatura que surgir dentro do MPLA vai atrapalhar essa sua agenda de se manter e conservar ainda o seu poder. Penso que ele acredita que ainda tem muito por fazer, e não de fazer mais hospitais, devido se calhar de construir mais as escolas, etc., que é esta agenda, esta forma que as autoridades, que os líderes do país julgam, né? E com isso pode até comprometer e provocar até uma certa instabilidade no No país. país. Ok, obrigado, Hoje José Gama. não. José Gama, só para concluir, nessa saudação um pouco mais extensa em função também do tempo que esteve ausente, estamos a dar um pouco mais de tempo a si. Então, para finalizar, essas suas reflexões. Sim, mas dizia que isso agora a ideia está aí, agora resta saber se ela vai passar. Mesmo no MPLA pode sofrer assim algumas oposições ou resistência, né? Porque tanto há um ambiente de rejeição total à liderança de João Lourenço, tanto na sociedade como no MPLA. Portanto, não sabemos como é que ele vai fazer, como é que o presidente vai fazer para passar esta proposta, mas ao mesmo tempo vale lembrar que ele tem uma arma no bolso, que ele está a aprovar no Parlamento, né? Que são as leis contra o vandalismo, leis de segurança, e quem lhe afrontar, quem tentar ir às ruas para protestar, ele tira essa arma no bolso para ameaçar as pessoas. Ok, José Gama, muito obrigado. Vou passar a saudar também uma das figuras que tem estado ausente, Chiplica. Hoje espero que não seja atraído pela sua agenda e muito menos pelas questões tecnológicas. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado fazer parte da equipa do Ponto de Equilíbrio desta terça-feira. Boa tarde a si, boa tarde aos companheiros e aos ouvintes. Andei a pensar nas matrículas, no ensino geral e, sobretudo, no ensino primário. Crianças com 5 a 6 anos provavelmente estarão fora do sistema de ensino, dentro da cidade. Em algumas escolas, em Benguela, as pessoas perguntaram, e no dia exato, que foi ontem, em algumas realizaram um sorteio. Portanto, chegamos ao extremo de que crianças com essas idades poderão, dentro da cidade, poderão não ter acesso à escola. Esta é uma situação. E a outra tem a ver com a questão do artigo 23 da Lei do Sistema de Base da Educação, que permite a creche, o jardim infantil, portanto, antes da criança ter contato direto com a escola propriamente dita, tem esta fase e é uma omissão constante, sobretudo no setor público, mesmo as escolas públicas que são construídas este lado do ensino do subsistema pré-escolar não é tido nem achado. Estamos preocupados, agora o Ministério do Ensino Superior, embora seja uma parte do Executivo, está preocupado com a qualidade no setor, sobretudo na questão dos cursos de medicina, mas estamos a construir uma casa sem alicerces. A maior preocupação é essa. Poderá existir qualidade no ensino superior nos termos em que o Ministério entende, mas aqui a base, o ensino primário, a creche, o jardim, a criança aprende com jogos, com as brincadeiras. Não consigo estar na condição de um pai que não tem sua criança
não conseguiu ter a criança, não conseguiu fazer a matrícula. Não sabemos como vai explicar uma criança de 5 a 6 anos as razões de não poder ir à matrícula. Alguém podia apresentar a questão do setor privado, mas como sabemos, hoje as condições financeiras para boa parte das famílias estão difíceis, e mais, no setor privado, o ensino primário é uma das categorias mais caras, sobretudo a questão das creches. Então, muitos pais encarregados de educação, isto é uma prova evidente de que não conseguimos construir o país que pretendíamos em 75 e em 2002 com a paz. Infelizmente, há essa insensibilidade. E o que mais dói aqui é saber que praticamente estamos a reclamar, os pais estão a reclamar, depois as aulas começam e tudo volta ao estado normal. Para o ano seguinte existirem novamente essas reclamações. Portanto, estamos nesta dança ano após ano. Explica, há um caso atípico que está a acontecer na província de Bengala, mas concretamente no município do Lubito, que está há sensivelmente 2 meses sem administrador após ter sido exonerado o anterior, Calopa Mário, que está a ocupar a mesma função do município da Beia Farta. O MPLA estará com alguma dificuldade? O MPLA não terá quadros suficientes para nomear para o município do Lubito? Sabemos que o município do Lubito tem particularidades políticas, o MPLA nunca ganhou no município do Lubito, e essa dimensão económica é ali onde se encontra o porto, a refinaria, que está a ser construída, também a sede dos caminhos de ferro de Benguela, também se tivermos que nos ater à Sonamete, tantas outras grandes empresas que estão no Lubito. Aliás, o Lubito é o pulmão económico da província de Bengala. O que é que estará a acontecer? Sim, do ponto de vista legal, não há um vazio de poder. Há alguém que está a internar. Mas do ponto de vista político, muitas coisas se levantam. A maior dificuldade, hoje fala-se do professor Carlos Pacatolo, que provavelmente será nomeado para exercer esta função, mas o Lubito é um jogo de interesses, diríamos, uma colmeia, onde efetivamente cada um procura tirar o mel que pretende. Falou aqui em relação às empresas, mas é sobretudo do ponto de vista político que a UNITA tem dado bons resultados, aliás, desde 92, como se referiu. Então, o problema do Lubito é, por um lado, a má gestão, e porque muitas das políticas públicas no Lubito não chegam às populações. Parece que não tem uma ideia das profundezas que o Lubito tem. Muita gente pensa que o Lubito é apenas a Restinga. O Lubito é grande. O Lubito vai até E há Canjala, pelo locais, menos a olhar no exatamente. figurino atual, vai até a Canjala. E cada vez, quanto mais saímos da cidade de Lubito, conseguimos observar as dificuldades e os graves problemas sociais, econômicos e financeiros das populações. O acesso à água, por exemplo, que é um problema Explica, grande, nós estaremos aqui a diante de um. escola, Explica, nós estaremos a aqui. saúde. Explica. É um parente abandonado, sim. Nós estaremos diante de um cartão amarelo aos quadros dirigentes do MPLA na província de Bengala, por essa dificuldade que parece Luís Nunes está a ter em encontrar uma figura adequada que se encaixa a todos esses desafios dessa parcela da província de Bengala? Há um precedente histórico, tirando o Amaro Ricardo, praticamente mais ninguém conseguiu dar conta do Lubito. Ok, está bem. Esteve um Gongo, Kaká e outros. Portanto, a dificuldade era já evidente. Agora, soluções para o Lubito significaria a boa gestão da coisa pública e, sobretudo, para as populações mais distantes, não ficar no asfalto. Muito obrigado. Portanto, quem for nomeado ao Lubito deverá vestir o fato de macaco e seguir para as profundezas do Lubito. Muito obrigado. Frei Angalo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, mais uma edição. Como é que o Frei está e o que é que andou a pensar? Olha, muito obrigado. Andei a pensar muitas coisinhas.
E a primeira que eu aqui queria realçar e passar rapidamente tem a ver com o assalto e a profanação da Catedral do Sumbe, onde aí da província do nosso doutor Nelson Custódio. E a coisa interessante foi o comunicado feito pelo chanceler da Diocese, que falou em vandalismo, na realidade é que eu chamei depois que é aqueles lugares comuns, e que o comunicado faz passar a ideia de que a igreja foi fechada porque foi assaltada. Na realidade, eu depois, portanto, é importante esclarecer isso dentro do contexto da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa, as igrejas tradicionais, e quando o centro da vida da igreja é a Eucaristia, é o sacrário, e, portanto, quando se vandaliza ou se toca, se leva o sacrário, a igreja fica profanada e, portanto, inadapta ao culto. Por isso é que se fechou a Catedral do Sumbe e, portanto, tem que se fazer ritos de reparação. E, portanto, era isso que dizia. Portanto, o padre falou aí como se fosse um comunicado de uma empresa, às vezes falar de vandalismo e tal, aquilo se trata de sacrilégio, um ato de sacrilégio. E depois, outro aspecto que muito me fez pensar nesses dias é muito semelhante àquilo que o Explica traz, que é o acesso, as dificuldades de acesso ao ensino. E a coisa super engraçada é que nós freis, né? Por exemplo, nós temos uma escola, temos duas, três escolas em Luanda, e até eu próprio tive dificuldade e não consegui efetivamente, né, matricular pessoas que solicitaram, pediram um favor para matricular nas nossas escolas. E fui percebendo que algumas escolas do ensino de base foram fechadas, não entendi bem porquê, e isto, no contexto urbano, eu acredito que é um grande problema. Associado a isto, outro grande problema que eu verifiquei é o problema da fome no Cunene. No Cunene, digamos, é por um caso específico, porque já se falam de casos de mortes de pessoas por lá, pessoas mortas de fome, e entretanto ver que o relatório econômico do governo, não é isso? É de sucesso econômico, uma coisa que para mim é inexplicável. E termino com a questão da divisão política administrativa, que até vai ser a nossa conversa. Vai ser a nossa conversa de hoje. A nossa conversa. Então não vou aí muito adiantar. Digamos, então termino aqui desviando um pouco para aquilo que é um tema que vou trazer nesses dias, que é a questão das características da democracia, que o Horácio em off falou um pouquinho disso, que eu chamo que a nossa democracia é uma democracia de faz de conta, uma democracia do oba-oba, porque ela não tem características evidentes. Portanto, nós falamos de democracia em Angola, mas no final depois não se sabe o que é bem democracia. E um dos traços característicos das democracias é a famosa a questão da representatividade e da participação. Em Angola isso não é muito claro. Eu acredito que é super importante fazer um debate claro sobre isto, o que é que nós entendemos pela representatividade e pela participação em Angola quando se fala de democracia. Muito obrigado, Frei. Nelson Custódio, seja bem-vindo e a sua nota de reflexão. Boa tarde, caros ouvintes, boa tarde aos meus colegas do painel. É um prazer estar de volta. Olha, duas questões chamaram a atenção ao longo desta semana. A primeira eu não sei se vocês chegaram a ver, acredito que sim, porque viralizou aí nas redes sociais, aquele vídeo daquele tanto com um cidadão nosso, né, aí no Lubango, que, ao que parece, terá cumprido sua pena, e depois foi solto. E depois andou por 15 dias na rua, sem ter o que comer, e aí voltou a apresentar-se outra vez na comarca, creio que foi na comarca do Lubango, salvo engano, né? E esse vídeo mexeu comigo, mexeu com a minha, é verdade, Frei. Esse vídeo mexeu muito com a minha sensibilidade ao longo desses dias, me fez olhar para dentro de mim e refletir bastante sobre o que é que nós estamos a fazer com esse país, né? Quando um compatriota nosso
pagou ao Estado, pagou à sociedade aquilo que foi a sua falta, evidentemente. Agora, volta para a sociedade. Se uma das finalidades da pena é preparar o indivíduo outra vez para ser reintegrado ao convívio social, como é que nós podemos achar normal que um compatriota nosso saia de uma comarca, cumpre a sua pena e, ao voltar cá para a sociedade, vive uma vida indigesta? Aquilo para mim é chocante. Eu não me lembro de ter lido, de ter acompanhado noutras realidades em relação a países que eu conheço, enfim, um episódio como esse. Então eu acho que é momento de nós pararmos, refletirmos, porque me parece que nós somos uma sociedade muito doente, uma sociedade esquizofrênica, uma sociedade de pessoas que não é normal um episódio como esse, né? Então eu queria deixar isso, inclusive, até para a reflexão nossa aqui. A segunda questão que me chamou a atenção é em relação ao Kwanzaa Sul. Doutor A nova Custódio, governadora está aí na Custódio, iminência de completar. é preciso ser sintético porque temos o principal tema. Outras análises devem. Com certeza. Sim, sim. Apelo à capacidade de síntese do doutor. Claro. A segunda questão que me chamou a atenção é a nossa querida doutora Mara Chiosa, né? Tomou posse há pouco tempo, veio para cá para o Kwanzaa Sul, mas, para espanto nosso, ela não quer viver no palácio. Eu não sei porquê, e está a viver no Instituto Nacional de Petróleos, em uma casa, ao que parece uma casa protocolar lá. E, segundo se diz, fontes, é de que ela agora está a procurar uma casa aqui dentro da cidade de Sul para arrendar. Eu já ouvi de comentários que parece que a casa que ela está. Olha só o absurdo, né? O estado esquizofrênico dos nossos dirigentes, né? Agora está a procurar uma casa, parece que ofereceram uma para ela aqui na cidade de Sumba, é o preço de 2 milhões de kwanzas. Esse é o preço da. Doutor Custódio, doutor Custódio, esse é o preço da mensalidade. A mensalidade são 2 milhões de kwanzas. Exatamente, porque inclusive o Brito, o general de Brito também já repetiu o mesmo zero, o Capinha também já repetiu o mesmo zero. Tudo bem, o Capinha justificou porque na época o palácio estava em reparação. Entretanto, o palácio foi inaugurado, está apetrechado, e agora a nossa querida doutora Mara Chiosa vem para cá como governadora, nas vestes de governadora, e diz que não quer viver no palácio. Mas qual é o receio? Eu deixo só qual é o receio? Isso em aberto para a reflexão. Será que o palácio está assombrado? O palácio está assombrado, doutor Custódio. Está assombrado. Caso o Sul está a dizer que os dirigentes estão a brincar mal, não tem muita buchima, né? Então o outro saiu, deixou lá as palavras dele. E agora a outra quer chegar, não quer nada a ver com isso. Está em pânico. Do ponto de vista da administração pública, isso viola um princípio da administração pública, que é o princípio da eficiência em relação à gestão dos recursos públicos. Mas, doutor Custódio, na verdade, falta mesmo em Angola, falta uma lei de responsabilidade fiscal. Doutor Custódio, o doutor Custódio, para além de jurista, político, é também pastor. Por que é que não fazem aí uma ação para purificar o exorcismo, para purificar o palácio, para... Nós estamos à disposição. Se ela nos convidasse, nós íamos lá, iríamos orar, mostrar qualquer demônio que seja, enfim. Estamos prontos para fazer esse trabalho, pá. São coisas de Angola. Doutor Jaime... São essas duas questões que me chamaram a atenção. Doutor Jaime, vou passar a palavra ao doutor Jaime. Doutor Jaime ficou aqui a ouvir durante algum bom tempo as reflexões dos nossos amigos, só para endireitar bem o microfone, doutor Jaime. Essa história parece caricata, mas em Angola não é a primeira vez que temos uma história igual. Doutor Jaime, pode puxar o microfone mesmo? Ok, sim. Não é a primeira vez que ouvimos um governante a ter algum receio, se não mesmo medo de entrar na casa de quem essa pessoa sucede. São muitos mitos. Sim, nós temos muitas crenças e as pessoas não se sentem confortáveis usar os mesmos utensílios de quem se está a substituir.
as pessoas exoneradas, via de regra, saem descontentes, salvo se for uma exoneração na horizontal, não é? Uma mudança, sair de um posto para o outro, ou na vertical, no sentido ascendente, vai subir, ele sai de lá satisfeitinho. E por isso as pessoas têm muitos receios de usar os mesmos utensílios, não se sabe com que forças o indivíduo se estabeleceu naquele lugar. É um pouco das nossas crenças. Mas né? são companheiros do mesmo partido. Nós temos essa dimensão espiritual em África e acredita-se muito nas macumbas, noutras coisas. Não estás a ouvir agora tudo por nada, o indivíduo vai numa esquina, compra uma tala de 500 kwanzas. Sim. Olha, para nós, assim, sim, para nós que somos pessoas de ciência, podemos não dar muita atenção a isso, mas eu tenho uma irmã que é antropóloga e eles estudam essas coisinhas e disse que lá na faculdade os professores, independentemente de tudo, diziam: há questões que a gente não domina, a ciência não tem explicações para isso, mas não significa dizer que não possam existir elas existem numa outra dimensão fora da nossa compreensão. Então, pronto, né? Não conheço os meandros dessa decisão da engenheira Maraquiosa. É provável que vai colocar o palácio em reabilitação, uma pinturazinha, substituir um ou outro cômodo, porque não deve ser confortável dormir na mesma cama onde esteve a dormir o Capapinha, não deve ser confortável isto, não é? Mudar uma cama, uma pintura, são coisas aqueles cômodos que são muito pessoais e normalmente quem está a substituir quer que essas coisas sejam retiradas para que sejam colocadas, coisas são muito delas, né? Não vai ficar com as panelas que eram do Capapinho, os pratos do Capapinho, os copos dele, a cama, a almofada, essas coisinhas. Dr. Jean, com todo respeito, eu até posso perceber, dentro do limite do razoável, né, que uma cama, um lençol, copo, uma panela, que seja, possa ser substituída. É normal até, né? Podemos compreender. Agora, para mim já não é normal quando está a procurar uma casa para arrendar ao valor de 2 milhões de kwanzas. Isso é um absurdo. Pronto, eu não subscrevi essa parte. Eu não subscrevi. Estou apenas a tentar compreender esse raciocínio, não é? Eu não subscrevo, não subscrevo e como sabe, eu também sou defensor de uma gestão parcimoniosa, racional da coisa pública, né? Mas quando se nomeia um governador ou uma administradora, que diabo seja, é tudo improvisado, quer dizer, a pessoa depois nem tem tempo de preparar, porque nem tem tempo de preparar a sua própria louça e aquilo onde ela saiu também. Não existe na estrutura organizativa do governo os serviços, chamarei, talvez existe serviço de protocolo, de repreparar o lugar para receber a nova entidade. Sim, isso existe. A nova entidade chega e tem que inventar tudo. Os palácios têm uma espécie de mordomo, alguém que é responsável pelo palácio, e essa pessoa normalmente prepara as condições para o novo inquilino. Pronto, eu não tenho... Pronto, o doutor Custódio surpreendeu-nos com essa notícia, estou a ouvir agora em primeira mão. Não tenho muitos elementos para dizer, mas vamos pegar nessas nossas superstições. Vamos então na sua reflexão, doutor Jaime. Já estamos... Pronto, a minha reflexão vai no sentido daquele que disse o doutor Chipelica relativamente aqui o que está-se a viver com a educação. É uma crise preocupante. Muito preocupante. E numa rádio concorrente eu estava a dizer que às vezes é preciso ter sorte na hora de indicar os governantes, né? Os ministros aí. Em alguns casos nós tivemos departamentos ministeriais a ter algum sucesso, poucos ministros encarnaram a coisa. São mais acutilantes e têm uma visão muito própria dos departamentos ministeriais que conduzem. E eu penso que o Presidente da República deve pensar seriamente se não está na hora de mexer na educação. Mas essa figura, ela tem um histórico na educação, foi vista não basta como comentadora eu penso que isso não basta. Da Angola Política. Vou dizer-te uma coisa. Não são créditos suficientes. Vou dizer-te uma coisa. Eu conheço alguns desses hospitais que estão sendo inaugurados. Escolas, ou hospitais ou escolas? Os hospitais centrais que estão sendo construídos pelo governo central, sim. É que quem está a pensar aqueles hospitais, primeiro pensou no hospital como estrutura, no hospital como um centro de fornecimento de serviços. E
nota-se claramente que nós temos hospitais no verdadeiro sentido da palavra. Meu falecido sobrinho, o Manuel Augusto, foi diretor pedagógico do ITEL, que a alma descansa em paz. Ele dizia-me assim: Tiquinho, o primeiro passo para melhorar a educação é definir o que é uma estrutura de educação. Temos que definir o que é escola. Se nós continuamos a pensar que escola é uma coisa vedada, com teto ou sem teto, com quadro aí colado à parede, pintado, um quadro próprio, mas sem pensar em como a estrutura escola tem influência na motivação do professor, na capacidade de aprendizado do aluno, na interação entre o conceito teórico e a aplicação prática daquilo, nós não vamos ter escolas, vamos ter meros centros de alfabetização para distribuir diplomas. E é o que temos em Angola? Distribuir diplomas. E repara uma coisa. Doutor Jaime, é o que temos em Angola? Deixa-me concluir. O meu sobrinho faz parte daquela equipa que o engenheiro José da Rocha deixou no ITEL quando subiu a ministro. Deixou uma coisa desenhada. E eles foram capazes de dar sequência ao pensamento definido pelo engenheiro José da Rocha. E o ITEL continua de pé. O ITEL deu origem a uma instituição do ensino superior. A instituição que está lá ao lado do ensino superior, aquilo foi desenhado no ITEL. Porque há um conjunto de pessoas a pensar educação e eles se dedicam àquilo. Então, eu penso que para pensar educação, temos que pensar na estrutura da escola. Porque o ambiente escolar também permite uma melhor compreensão dos conteúdos, melhor motivação para os professores que estão a ensinar. Depois de todos esses anos de país, mais de 20 anos de paz, nós já devíamos ter sentado num jango e discutir para nós o que é uma escola. Se nós queremos um país para ter 2050 mais ou menos, esse país para ter 2050 tem que começar que tipo de educação nós estamos a fornecer para a sociedade para termos aquele país para 2050. Para concluir, doutor Jaime? Para concluir, eu julgo que reformas profundas na educação são necessárias, mas essas reformas têm que começar por mudar pessoas naquele ministério. No caso concreto, a ministra. Se for possível, eu acho que a senhora ministra da Educação não tem motivação para ser ministra da Educação. Penso que não tem essa motivação necessária. E haverá essa sensibilidade por parte do titular do Poder Executivo? Eu não sei, porque repara uma coisa. Porque o Dr. Jaime não é a primeira pessoa que defende a exoneração da Ministra da Educação, mas também aqui uma narrativa que é feita e uma crítica em que o problema está a ser visto numa perspectiva, aqui fazendo uma analogia, as pessoas estão a ver uma árvore, não estão a ver a floresta. O problema é muito mais abrangente. Olha, não passa necessariamente pela Ministra. Não, repara uma coisa. A minha posição me permite compreender como é que as coisas funcionam e me permite compreender o processo de tomada de decisão. Quando o Presidente da República assinou um decreto, ele não pensou aquele texto. Alguém pensou por ele. Alguém pensou o texto, propõe a sua equipa que vai analisar, depois chega à mesa dele e ele assina. Às vezes nem lê. Vê só, que ele assina. Há aquele princípio da confiança, porque é um conjunto de pessoas que são pagas com os nossos impostos, que é para poder analisar e colocar na mesa do patrão o melhor texto do mundo. Mas repara, nós quando vamos ver o decreto que estabelece ali o funcionamento do subsistema do ensino geral, vai lá ver o que é uma escola. Aquilo que está definido como o mínimo para uma escola não prevê um quarto de banho. O mínimo. Acha mesmo que o Presidente da República disse: olha, senhora ministra, o mínimo para uma escola não tem que ter um quarto de banho. Eu não acho que ele não pensou uma coisa dessa. Alguém no Ministério da Educação desenhou aquele decreto presidencial que foi aprovado o ano passado em agosto. Concluindo a incompetência. Eu não sei se é só incompetência, mas nós, se continuarmos a ver educação como um produto transacionável, tal como se está a ver educação, nós vamos construir uma sociedade onde a cidadania vai depender da capacidade de consumo das pessoas, vai depender da capacidade das pessoas pagarem pelos bens
que são fornecidos no subsetor da educação e da saúde. Saúde e educação são bens inalienáveis, não podem estar à condição da capacidade econômico-financeira, status social e político das pessoas. A educação tem que ser universal. E pelo que estamos a ver na educação, se alguma coisa não for mudada, nós vamos construir uma sociedade desigual, em que o filho do pobre só vai lhe restar dois caminhos: ou perpetuar a pobreza ou ser um bandido para sair da pobreza. Obrigado, doutor Já Jaime. já está assim, né? Obrigado, doutor Jaime. Já está assim. José Gama. Horácio, acho que esse ponto do doutor Jaime é muito sensível. Mas Horácio. explica, temos o principal tema, senão vamos nos perder, já consumimos quase 40 minutos. Mas esse ponto era muito sensível por causa também, por exemplo, a ministra das Finanças saiu a público, esclareceu do jeito dela em relação à probabilidade dos atrasos salariais. A ministra da Educação, com esse clamor todo, com essas dificuldades que os pais encarregados de educação estão enfrentando, está insensível. Está fechado. É um assunto muito sensível. Vou chamar o Gama para dar o pontapé de saída, aliás, o pontapé de entrada para o nosso tema principal. Hoje vamos analisar do tema da atualidade, o tema que está a monopolizar os debates, que é a lei sobre a divisão político-administrativa, aprovada muito recentemente pelo Parlamento angolano, com votos favoráveis do MPLA. A UNITA votou contra e os demais partidos, estou a falar do PH, PRS e FNLA, abstiveram-se. E a lei agora vai aguardar pela promulgação do Presidente da República para entrar em vigor. Aquilo que se receava hoje é um facto: o país tem 21 províncias, e vamos olhar para a perspectiva, para a dimensão política desta divisão político-administrativa, e também olharmos para a conformação com a Constituição. Temos a sorte de contarmos nesse painel com 3 juristas: o Dr. Jaime, o Chiplica e o Dr. Custódio. Mas vou começar com o José Gama. José Gama, que leitura política faz desta divisão político-administrativa que muito está-se a falar hoje nos grandes centros políticos? O debate é mesmo a divisão político-administrativa, com as suas diferentes variantes, e cada um vai debitando a sua visão, aquilo que está a achar, e o próprio MPLA, em alguns círculos, parece ter alguma dificuldade de explicar as motivações desta divisão, porque aquilo que está escrito parece que não é o que está no fundo da motivação de se ter proposto e se ter aprovado esta lei da divisão político-administrativa. José Gama, mais uma vez, boa tarde. Pois, os teus próprios militantes do MPLA estão com dificuldades de explicar, é porque também a pessoa que fez a proposta não partilhou, não conversou com os seus quadros para explicar quais os motivos que o levou a fazer esta divisão. Esta proposta no início, aliás, havia aquela outra proposta para dividir o Mochico e o Conde Cubango, e depois o presidente veio trazer esta de Luanda. Esta de Luanda deveria passar pela generalidade no Parlamento para serem debatidas os argumentos, e não fez isso, porque a nível do debate parlamentar há 3 etapas, que é a generalidade, a especialidade, depois vem a fase global. E esta de Luanda, ela foi introduzida como se fosse uma espécie de adenda, então ela salta, já não vai para a generalidade, não é debatida para ninguém conhecer os argumentos, ela vai logo para a especialidade e depois vai para outra fase. E com isso queimou-se etapas. Violou-se aqui o regimento, com este passo que foi dado, e depois, no dia em que foram discutir na especialidade,
os deputados só receberam o documento, os do MPLA, os da oposição, na noite anterior. Quer dizer que aqui houve um ato de má-fé que não queriam mesmo que eles analisassem a fundo para não trazerem também a público. E quando há essas leis de má-fé que são aprovadas assim, de darem aos parlamentares o conteúdo um dia antes, isso revela que há uma agenda escondida por detrás. O que nós entendemos é que há várias leituras a fazer-se porque das províncias. Primeiro é que Luanda estava a crescer, o governo decidiu partir ela em duas, porque ela com isso o governo do MPLA tem ganhos eleitorais. Era uma praça que elegia 4 deputados, agora ela vai passar a eleger 8 deputados, né? A Luanda Nova, a Luanda Antiga 10 e deputados. a 10 10 deputados. deputados, Sim, sim. pois. Quer dizer, ele repartiu, ele agora vai ter, vai poder acomodar deputados, vai poder acomodar governadores, vice-governadores, membros da comissão eleitoral, tribunais, e com isso tudo, isso vai levar tempo também, e nós entendemos que isso também poderá ser um argumento mais à frente para retardar as futuras eleições de 2027, em que o governo depois vai alegar que há falta de tribunais ainda na nova província, que há falta de administração, a falta daquilo e daquilo, e com isso arrastar-se mais à frente, porque tudo até aqui aponta que há uma agenda, há um pacote presidencial de se permanecer ainda mais algum tempo no poder. Há dias já ouvimos um dirigente a dizer que depois desse passo seria a alteração da Constituição. Portanto, usa para não alterarem a Constituição assim do nada, para as pessoas não deduzirem que é para a alteração dos limites de mandatos presidenciais. Usa-se essa questão das províncias e agora já o próximo passo vai ser a alteração da Constituição. E com isso aí chega-se também à meta principal, que é a alteração conforme o presidente quer, para um modelo que vai lhe permitir ainda ficar mais algum tempo no poder, seja em que formato for. É nessa perspectiva, mais ou menos, que nós estamos a ver este pacote de alterar, As de se reais alterar intenções da alteração. a Constituição. Depois também há outra questão, que é ao elevar o Icolibengo, já aqui falamos uma vez, à categoria de província, aquilo vai ser uma cidade também, ali onde está o novo aeroporto, uma cidade aeroportuária, que vai produzir aí muitos postos de emprego, vão ter aí muitos negócios, construção de estradas, de hotéis, etc. E com isso, com ele sendo uma província, vai estar tudo sob a alçada e iniciativa da Presidência da República. Se ele não transforma essa área em província, vai ser certamente para dar responsabilidade daquilo que seria o futuro autarca, caso as eleições autárquicas mesmo venham a se Acontecer realizar, antes ou de caso o Ronaldo não 2027. volte Obrigado. a violar, a descumprir as suas promessas. Obrigado, José Há Gama, também por essa outra nota vertente. introdutória. Já volto assim. Obrigado por essa nota introdutória. Passo a palavra para o Dr. Jaime. Dr. Jaime, todo esse cenário que é descrito, todas as condições estão reunidas para, se tivermos nos ater para essa dimensão política e principalmente essas leituras que foram feitas aqui pelo José Gama, todas as condições estão criadas para se despoletar um debate para a alteração da Constituição. Olha, olhando para os efeitos práticos da nova divisão político-administrativa, eu não vejo em que momento ela vai efetivamente despoletar uma revisão da Constituição. Uma revisão da Constituição, ela será resultado da vontade política já manifestada pelas lideranças do MPLA e da UNITA. E isso está patente e as lideranças não escondem esta necessidade de se revisar a Constituição. E há uma outra necessidade que decorre da própria Constituição,
A própria Constituição clama por uma adequação, um vício, já disse aqui várias vezes, e noutros órgãos também, que legislar não é apenas o exercício de uma prerrogativa política, mas a legística é uma ciência e tem regras. No caso concreto da Constituição, ela busca saberes de vários outros ramos da ciência, que são as ciências sociais do direito. E há uma fórmula que existe entre a forma como se exerce o poder e a forma como se é eleito. Então, cada órgão que representa o centro do poder, que é aquele órgão sem o qual não existe o poder, ele deve ser eleito em conformidade com a sua natureza. No sistema tipo o nosso, em que o centro do poder é o Presidente da República, que é o sistema presidencialista, nesse caso em concreto, o Presidente da República é um órgão de soberania e é um órgão representativo. Como tal, deve ter soberania própria. A legitimidade não tem de ser indireta, tem de ser uma legitimidade direta. Alguns comparam com o sistema sul-africano. Os sul-africanos evoluíram. O presidente sul-africano, que é um sistema presidencialista com pendor parlamentarista. Daí que o parlamento na África do Sul tem o poder de destituir o presidente da República, porque o poder do presidente da República tem legitimidade no parlamento. Em última instância, José Gama conhece melhor aquela realidade, em última instância, depois das eleições, é o parlamento quem confirma o presidente da República. Viu-se que o Cyril Ramaphosa teve que conseguir um concerto, uma coalizão parlamentar para poder se fazer eleger no parlamento. Com DA. Sim. Algo que era impensável. Sim, impensável. Então, os sul-africanos, principalmente no período da campanha eleitoral, evoluíram, mas não fugiram aquilo que a ciência diz. Se o poder dele emana do parlamento, então reforçou-se o poder do parlamento. A permanência do presidente sul-africano depende da confiança política no parlamento, tal como acontece no sistema parlamentarista. Voltando para nós, sim, voltando para essa o presidente da República em Angola, o presidente da República em Angola é tecnicamente um deputado com mandato suspenso, porque ele é eleito na mesma lista que os deputados. Só que se não ganha, se o seu partido ou coligação de partidos não for mais votado, ele vai para a Assembleia Nacional. Se for mais votado, vai para o Palácio. E ele, o governa o país como um presidente da República dentro do sistema presidencialista, com todos os poderes. Titular do Poder Executivo, chefe de Estado, comandante em chefe, órgão de soberania, o órgão representativo. Ele tinha de ser eleito, como acontecia em 1992. Repara, neste momento, se não tivesse que haver a mudança da liderança no MPLA, que ocorreu em 2019, penso que foi 19 ou 18, há aquele ambiente da bicefalia. A Constituição, indiretamente, consegue dispor de dois centros de poder. Um centro de poder constitucional que reside na pessoa do Presidente da República e outro centro de poder que reside na liderança do partido. Por quê? Quem efetivamente detém o poder e a legitimidade para governar é o presidente do partido. É o partido. E o presidente do partido é mais poderoso que o presidente da República. O que é que podia acontecer na prática? Termos um presidente da República que recebe ordens do seu líder partidário. Então, para acabar com isso, eliminou-se a bicefalia. O presidente José Eduardo dos Santos teve que passar a liderança do partido para poder haver estabilidade governativa, criar melhores condições de governabilidade interna. Por quê? Então, é necessário que se faça esse arranjo constitucional para quê? Para terminar essa nota introdutória. Sim, e era necessário esclarecer isso. O programa de governo é do MPLA. Se muda a forma de eleger o Presidente da República, o programa de governo passa a ser do Presidente da República. Ele tem maior poder, maior autonomia sobre os seus atos de ação governativa. Ainda assim, Dr. Jaime, fica atrelado ao Parlamento.
E o Parlamento, quem dita as regras, sim, o primeiro chefe da bancada parlamentar é o presidente do partido. Sim, isso depois define-se se vai ter um presidente do partido que fica apenas a tratar das questões do partido e orientar o partido na Assembleia Nacional. Este é um aspecto. E o partido na Assembleia Nacional receber as instruções necessárias para dar suporte ao governo que é dirigido pelo seu candidato. Agora, o que é que acontece nesse momento? Para terminar mesmo, sim, doutor Jair. Para terminar. Para acabar com essa confusão toda, é necessário que se adeque o sistema eleitoral ao sistema político do governo, para haver aquela simbiose entre a forma como se chega ao poder e a forma como se exerce o poder. Porque nesse momento temos um presidente da República atuando com todos os poderes do sistema presidencialista, mas sendo eleito e ter uma subordinação partidária como de um sistema parlamentarista. Há quem chama que é um sistema presidencialista parlamentarista, mas isso não existe. E há quem chama um sistema típico. Frei Angalo, esse seu sorriso leva-me a convidá-lo para também dar o seu ponto de vista e como um ponto de partida para o nosso tema principal, que já aqui o Gama e o Dr. Jaime acabaram já por debitar vários elementos. O Frei, naturalmente, tem feito várias análises e o nosso olhar recai para essa questão da conformação com a Constituição e principalmente a sua dimensão e o seu alcance político. Eu ri mesmo, porque aí o Mochará esclareceu vários aspectos técnicos com muita clareza e que fazem entender que na realidade nós, é aquilo que eu digo, né? No nosso sistema de governo, a nossa democracia é de faz de conta e de oba-oba. Não é claro, nós, portanto, não temos um sistema de governo pensado, se vai ao acaso. E isto tudo redunda também nas escolhas que se fazem. Portanto, quando não é clara a ideia de governo, também não se sabe como se governa. Não sabe como se governa, se improvisa, se faz os improvisos. E aí que, por exemplo, nós começamos, não vou me desviar do tema, o Mochará trouxe aqui o problema da educação, por exemplo, que na realidade é a opção fundamental de um governo. Se um governo não prioriza a educação, não serve para nada. Portanto, aquilo não é um problema só da ministra, é problema do governo, é problema do presidente da República. E o presidente da República não é um sino que só se bate. Ele também tem que fazer as suas opções, tem que definir as suas prioridades durante o seu governo. Não pode pretender fazer tudo, porque não é possível, é uma pessoa limitada, não é divindade. Ia fazer escolha. O que não se percebe é que João Lourenço escolheu. Em todo caso, voltando aqui para a questão da divisão administrativa, no fundo acaba sempre sendo consequência de termos... para ser sincero, eu ultimamente comecei a fazer questões filosóficas. Se pode ainda dizer que o MPLA é um partido político, tá vendo? Eu começo a questionar efetivamente se o MPLA ainda é um partido político. E o que é um partido político? Quais são as características? O que é que diferencia um partido político de um grupo de interesses? Tá vendo? Podem ser maneiras filosóficas, mas honestamente eu acredito que precisamos começar a questionar isto. Porque, por exemplo, um governo é eleito, fazendo de conta, porque nós também fizemos de conta, em função do seu projeto, de projetos e ideias eleitorais. E, nos últimos anos, o nosso país trabalhou, fez leis, fizeram-se campanhas, fizeram-se debates, reprovaram-se ideias à volta das autarquias. À volta das autarquias. Quer dizer, tem-se dificuldade de criar autarquias e improvisam-se províncias. A minha grande questão é: criar uma província é uma coisa tão banal que nem preciso debate nacional, nem preciso campanha, nem preciso lei, é só acordar de manhã, faz província, cria município. Qual é o objetivo de criar esses entes assim, que não precisam de lei,
não precisam de fundamentação jurídica eventualmente necessária, portanto, entes fracos, inúteis. Porque se temos dificuldade de criar as autarquias, que dependem de leis, dependem de debates, dependem de confronto de ideias, aquilo que você improvisa tem alguma utilidade? Porque o Icolo Ibengo, por exemplo, acho que foi o Gama que falou que vão criar aeroportos, vão criar serviços. O aeroporto já existe, Frei. Os aeroportos vão criar emprego, vão fazer não sei o quê. É aquilo que faz de conta. Nós temos aí o aeroporto da Catumbela, em Benguela, não é isso? Aquilo virou lugar para as crianças irem fazer necessidades. O doutor Chipilica aí para falar, doutor. O aeroporto da Catumbela, portanto, não criou empregos, está a criar empregos lá? Acho que não, eu posso responder, acho que não. Aquilo continua a ser um aeroporto doméstico. Foi concebido para o aeroporto internacional, mas é um aeroporto doméstico. Mas, Frei... Dos cabritos, então isso para dizer aqui, portanto, Sim, para terminar mesmo, Frei. Sim. Essa exposição do Dr. Jaime e o Mochará tem muitos aspectos interessantes. Mas que tipo de governo temos? Não é isso? Que tipo de governo temos? E que projeto de nação esse governo tem? Projeto de nação esse governo tem. E essa, por exemplo, eu termino com questões, depois naturalmente intervenho com aquilo que mostrou os pontos de vista. Qual é o objetivo e quais são os problemas que se resolvem com a improvisação de municípios e províncias que não precisam de leis? E eu depois vou voltar para o Frei responder essas questões que levanta, que são interessantes. Doutor Custódio, essa lei não tem nada de inconstitucional. Doutor Custódio? Doutor Custódio não me responde, passo a palavra para Está sem som, ele desativou, está a ativar o som. Está a trabalhar para ativar o som. Sim. Chipilica. Pois não. Ouve-me agora? Sim, perfeitamente. Sim. A princípio não, né? Ela cumpriu todos os formalismos que a lei estabelece do ponto de vista formal, né? E do ponto de vista material também não se verifica aqui qualquer tipo de inconstitucionalidade. Está-se a discutir agora em relação a essa questão que está colocada na mesa, né? Sobre a necessidade imperiosa ou não de se realizar, de fazer uma revisão constitucional. Eu vislumbro a priori que não há essa necessidade, não há essa necessidade, na medida em que, em relação àquilo que a Constituição da República estabelece quanto à representatividade dos deputados em relação aos círculos provinciais, vai na esteia do que estabelece o artigo 144, número 2, a linha B da Constituição da República, né? Portanto, não há aqui qualquer problema. A Constituição fala que, portanto, nós temos dois círculos eleitorais, um nacional, que é composto por 130 deputados, e depois a Constituição não fala que os círculos provinciais são compostos por 90 deputados. Se falasse, expressasse assim, aí sim haveria imperiosamente a necessidade de se fazer uma revisão constitucional. O que a Constituição fala é que cada círculo provincial é representado apenas por 5 deputados. E, portanto, os novos deputados, os 15 novos deputados, serão eleitos pelos círculos provinciais. A Constituição não estabelece o número máximo de deputados. Atualmente temos 220. Com essa aprovação, nas próximas eleições, o país terá 135 deputados. Não, 235. A Constituição não traz um número. A Constituição não limita. Diz que a Assembleia Nacional ela é composta por 220 deputados. Não diz isso expressamente. Só diz que ela é composta por tanto 130 deputados que são eleitos pelo Círculo Nacional e depois 5 por cada círculo provincial. E, portanto, nesse sentido, não há qualquer a redação foi bem feita do ponto de vista material. A redação foi bem feita e não cria ambiguidade. Não, a redação foi feita de modos a não limitar, mas ela foi feita de modos a identificar quantos deputados compõem o hemiciclo. Porque uma coisa é dizer são 220 e outra coisa é dizer
tem de ser 220 ou só são 220? Perfeitamente. São coisas diferentes, naturalmente. São coisas diferentes. Portanto, eu penso que, do ponto de vista constitucional, não há aqui o que se discutir. Agora, está-se a discutir em relação à questão de Luanda, né, nos termos do que estabelece também a Constituição no artigo 20, quando a Constituição diz que a capital da República de Angola é Luanda. Né? E há aí um debate se essa Luanda é Luanda a província ou se é Luanda a cidade de Luanda, né? Portanto, essa é também uma questão que está É um falso problema, doutor Custódio. Eu penso que, bom, eu precisaria também olhar um pouquinho mais, de forma mais apurada, né? Mas nos termos daquilo que estabelece a proposta de lei aprovada, agora não foi publicada, né? Mas eu estive a dar uma olhada na proposta, é que a proposta se diz que a capital, a província de Luanda, a nova província de Luanda, tem como capital Luanda. Só diz isso, né? Não diz província de Luanda ou a cidade de Luanda, só diz que a capital é Luanda. Me parece que isso vai um pouquinho, vai na esteira daquilo que diz a Constituição da República, mas essa é uma questão ainda que eu também ainda preciso aprofundar um pouquinho mais para chegar ao entendimento final. Mas eu diria que, em síntese, em relação à proposta que foi aprovada, eu vi na sexta-feira a conferência de imprensa que foi presidida pelo ministro da Administração do Território, o Dr. Dionísio da Fonseca, e inclusive saiu uma matéria em relação a isso também no Jornal da Angola, que dizia que todas as condições estão criadas para que a divisão política administrativa pudesse ser implementada. Portanto, esse foi o argumento forte, básico do senhor ministro. E isso chamou uma atenção, porque depois eu parei para pensar e fiquei pensando e fiz uma pergunta. Que tipo de condições são essas que o senhor ministro diz que estão sendo criadas? E na matéria veiculada pelo Jornal da Angola, dizia depois, mais tarde, né, ao ler a matéria, dizia que agora sim as condições materiais, humanas, logística, em termos de recursos humanos e também financeiras, portanto, há uma equipa agora que vai ser criada, que vai ser deslocada a essas novas províncias, e elas é que vão começar a trabalhar então para criarem as condições necessárias para que, para terminar, doutor Jaime, essa lei doutor Custódio, para terminar, possa ser implementada. Para terminar. Pois, então assim, de um lado eu vejo que houve simplesmente nessa primeira fase essa luta toda que foi feita no sentido de aprovar a lei. Entretanto, agora sim, depois de aprovada a lei, e aí eu acho que é colocar um pouquinho a carroça à frente dos bois, como se diz, agora sim é que as equipas vão ao terreno, vai fazer todo um trabalho de constatação. É isso que o ministro, é isso que a matéria mesmo diz, Frei, é risível. Né? Vai fazer todo um trabalho de se apurar no terreno, se efetivamente, ou seja, o trabalho que vai ser feito no sentido de se criar as condições para que isso possa ser materializado. E aí eu fiquei pensando no seguinte: bom, Angola não cresce há 8 anos. O Orçamento Geral do Estado de 2023 foi aprovado com um déficit em relação ao setor não petrolífero de cerca de 13%. Né? Ou seja, o Estado teve que recorrer ao serviço da dívida para cobrir o déficit orçamental em relação ao novo orçamento. Isso significa que o próximo orçamento também vai ser aprovado com déficit. Aí o que me ocorre? Me ocorre o seguinte: é que o Estado vai onerar ainda mais os cidadãos, todos nós, recorrendo a dívidas para então bancar toda essa estrutura operacional que vai ser necessária para que essas províncias possam ser tanto criadas. Muito obrigado. E também para finalizar, vão arrecadar fundos do bolso dos cidadãos. Muito obrigado. Para finalizar, é o seguinte: eu estive a fazer uma análise. É o seguinte: eu acho que no final das contas, os deputados, sobretudo aqueles que são dos círculos provinciais, acabaram votando contra os interesses dos cidadãos que dizem, entre aspas, se representar. Porque, veja, se o deputado votou favorável, os deputados dos círculos provinciais votaram favoravelmente, e o orçamento, as dotações orçamentárias para bancar os custos em relação dessas novas províncias vão ter de vir do Orçamento Geral do Estado. Então, estamos a dizer que os deputados, ao votarem favoravelmente,
acabam também necessariamente por prejudicar as suas províncias, porque Obrigado, as doutor. dotações orçamentárias Doutor que foram Custódio. atribuídas às províncias Doutor não serão as Custódio. mesmas, vai baixar, Doutor porque Custódio. evidentemente os recursos terão de ser distribuídos de forma equitativa para cada uma dessas províncias. Muito A meu obrigado. ver, é um tiro no pé que os deputados deram, infelizmente. Muito obrigado. Chiplica, aqui já foi dito pelo doutor Jaime e o doutor Custódio que não há nada que pode preocupar, está tudo dentro daquilo que são as normas, não há inconstitucionalidade, e aqui agora coloca-se a questão, e como estamos a analisar a dimensão política, quem ganha com esta divisão político-administrativa? O MPLA, a UNITA, a sociedade civil? Quem vai sair a ganhar com este alargamento de províncias e municípios? Ora, se havia ainda alguma dúvida de que o país está ingovernável, isto demonstra claramente que nós não temos rumo e não temos um projeto de nação. Primeiro, o próprio Conselho da República recomendou ao Executivo, ao Presidente da República, no caso, quando dessa discussão sobre a nova política administrativa, a criação de um plano de admissão, informação de recursos humanos, de comunicação e também de infraestruturas. Só depois, esse plano seria gradual, só depois dessas estruturas e destas componentes estarem efetivamente construídas, aí sim poderia haver a implementação. Esse é um conselho que o Conselho da República recomendou e deu e efetivamente não foi cumprido. Segundo, os argumentos que são apresentados, por exemplo, a questão da aproximação dos serviços aos cidadãos, é conversa para boi dormir, porque nós não temos vias de circulação, ponto final do parágrafo. Não temos acesso aos serviços básicos, como energia, água e etc. E outra questão que também foi levantada com o argumento de que essa nova política administrativa ajudaria é a questão da funcionalidade dos serviços públicos. A questão da funcionalidade dos serviços públicos não tem nada a ver com a dimensão territorial do país. Tem a ver com a qualidade dos serviços que estão prestados. Repare, por exemplo, as pessoas que vivem na cidade não têm acesso a determinados serviços, mas estão próximos desses governantes. A outra questão também que foi levantada, e essa que fez escola, em relação ao crescimento populacional. Nós temos um território muito vasto e em determinadas cidades do país a distância entre residências é muito grande. E os serviços também. Então, o problema não está na desocupação do território, o problema está nos serviços. Repare, por exemplo, em algumas localidades, onde é que as crianças vivem e onde é que as crianças estudam. Tá vendo? Nós temos essa situação. O que nós podíamos fazer nesse momento no país é decretar um estado de emergência. Repare que a ministra das Finanças disse que há dificuldades no pagamento dos salários da função pública e poderá haver atraso. Ok. Agora, a qualidade das despesas que estão sendo criadas com essa nova política administrativa e a qualidade das receitas que vamos tendo para suprir essas despesas, estamos efetivamente cada vez mais a funilar, agudizar a vida das populações. É aquilo que o Frei se referiu aqui. Então, isso, às vezes há conceitos, né, sobretudo teóricos, em relação ao que é partido político, o que é boa governação, o que é bem-estar, que começa a perceber daquilo que estamos a observar e até 2027, por causa das disputas eleitorais que os partidos políticos, os movimentos vão tendo para a definição do líder, a questão da manutenção do poder e da incerteza do que hoje estão a nos colocar no inferno com esse tipo de governação, vão querer sobreviver. Este período de sobrevivência, e perguntaste bem há pouco tempo em relação ao aspecto político, estamos no momento de
Acha Sim, que. Horácio, falaste bem da questão do. Agora Acha, estou a responder a sua sim, questão sim, sim, mas concretamente. já teve tempo suficiente para desenvolver a sua ideia Acho que tens que e. passar até cronômetro, Horácio. se- Tens que passar até cronômetro, porque não tem sido. Tem acha sido. que estou a ser Não, mas era injusto? para dizer, Sim, do sim. ponto, se calhar era para terminar. Uhum. A questão do ponto de vista político, a questão do ponto de vista político, podemos dizer o seguinte: até 2027, Angola vai estar ingovernável. O cenário vai ser a sobrevivência dos que estão no poder hoje, que estão indecisos, desconhecem o dia seguinte. Então, vão fazer tudo para se manter no poder. E a questão também do saque. Como não sabem se efetivamente vão continuar, então esta é a maior oportunidade até 2027. Portanto, a situação da vida das pessoas, a vida das populações, cada vez mais ela vai estar agudizada. Portanto, Obrigado, explica. o pior Está por está a vir. caminho. Está por vir. Volto a si, José Gama. Acha que nessa fórmula, e principalmente quem aconselhou o Presidente da República a colocar isso na agenda política, divisão político-administrativa, porque se tivermos que recuar um pouco no tempo, antes das eleições de 2022, este é um assunto que já estava a ser debatido, mas depois ficou suspenso e foi retomado após as eleições e com maior força este ano, que deu entrada ao projeto de lei. E o que entra, o que pesou nessa balança? É mais o interesse de manutenção do próprio poder político ou existe uma outra razão? E eu insisto nesta pergunta, que motivou o MPLA a acelerar esse processo de dividir o país? Ou seja, de alargar o número de Acho que províncias o e MPLA, municípios? reiteramos dizendo que é o próprio presidente, porque nem o MPLA está a saber explicar isso. E não conseguimos ter uma resposta concreta das motivações que levam o presidente a fazer isso. Mas uma delas também é que o presidente não é de Luanda, não é do Quando Cubango, não é do Mochico, não tem nenhum afeto natural por essas localidades, por isso é que faz essas mudanças, porque quando nós fazemos parte de uma certa localidade, há uma certa sensibilidade em mexer com ela ou alterar. E da forma como o presidente está a fazer, e está a surgir depois aí reclamações, que pôs fim à cidade de Luanda, que até então compreendia Ingombotas e os príncipes Sambizanga e os principais municípios, tendo em conta que considera-se capital uma cidade e com esta lei o presidente transforma a província de Luanda em capital, porque capital são as cidades e não necessariamente as províncias. Então, vê-se aqui que está-se a fazer coisas a correr, parece que não terão pensado, e isso leva-nos à conclusão que há de facto uma agenda escondida por detrás dessas manobras todas, e isso o caminho vai dar para a conservação do poder do presidente e também o seu legado, porque o presidente oficialmente deve sair em 2027, fica com o legado de que criou províncias, criou municípios, criou mais administrações, etc., cidades aeroportuárias. Ele está numa fase também já revela uma certa preocupação nesta vertente, embora que antes parecia que alguém que não ligasse pelo seu legado e pela sua imagem. Mas como em política o tempo conta muito e E, já estamos apertados, cerca e, de mas temos aí mais 3 anos à frente. Então, o presidente vai fazendo ou tendo essas estratégias também dentro do seu mandato, do seu legado e a forma como vai querer ou quer também
ser lembrado. Isso também ajuda a divertir as pessoas a se divertirem de que de facto esteja a fazer alguma coisa, Mas, né? Gama, quem Criou ganha? rotina. Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta breve da sua parte. Quem ganha politicamente com esta divisão político-administrativa do país? Eu acho que o presidente é que ganha com isso, que ele é que tem agenda, tem os objetivos a alcançar, mas o povo angolano, os angolanos não ganham com isso, porque até nem temos dinheiros, o país está praticamente numa crise de valores, crise financeira, e quando se vai criar províncias, municípios e distritos, são fundos depois que vai-se precisar, novas instalações, mudança de muita coisa. Portanto, quem vai ganhar com isso, quem vai construir as administrações, vão ser as Omatapalos. Quem vai construir, quem vai fiscalizar são as empresas amigas ou favoritas do presidente a dar do lado palestinianos ou libaneses. Portanto, o único que se ganha é o presidente com essas obras, né? Ok. Friangalo, a pergunta que fiz ao Gama, direciono também para si. Quem ganha com essa divisão político-administrativa? Olha, eu como técnico, não é isso? Nós pensamos assim, o trabalho de um técnico é procurar solução para um problema que existe. E a vida nos ensina que quando você arranja a solução para um problema que não existe, a tua solução se torna um problema. Ok? E neste momento, o que o MPLA fez? O MPLA inventou uma solução para um problema que não existe e estão a deparar-se com um problema. Por quê? Ninguém sai a ganhar com isto. Todo o país sai a perder. O que acontece? Uma localidade tem uma história, tem a sua identidade. Luanda faz parte da memória coletiva dos luandenses. Luanda define a identidade de quem nasceu em Luanda. E os Quinaxis. Por exemplo, eu quero aqui recordar que quando se começaram a fazer aquelas obras disparatadas no Quinaxis, não é isso? Isso. No Quinaxis, e que graças a Deus parece recuaram, quando se estava a tocar na identidade de uma cidade. E muita poesia do Agostinho Neto, não é isso? Do Agostinho Neto, praticamente estava a ser cancelada por causa dessas brincadeiras, dessas obras improvisadas, sem necessidade e sem sentido. Um povo vale pela sua história e a identidade de um povo é plasmada exatamente pela sua memória coletiva. Portanto, fazer alterações a Luanda é tocar na identidade da cidade e na identidade da própria população, que hoje em dia, eventualmente, há quem hoje, portanto, se questiona efetivamente quem é ele. E então, não se podem fazer brincadeiras desse tipo, que isso não se traduza simplesmente em ignorância. Eu quero aqui dar um exemplo. Eu vivo em Roma. Okay? Roma é uma cidade que construída antes do nascimento de Cristo e que nunca foi destruída. Que nunca foi destruída completamente. Portanto, se eu hoje saio daqui e quiser encontrar a tomba de um imperador, está aí. Os romanos são grandes conservadores. E permita-me um parênteses aqui rápido, um parênteses bem rápido. A escultura entrou na história da humanidade também, um pouquinho, é verdade que encontramos também no Oriente, mas no Ocidente a escultura entra com os gregos, com os romanos, para quê? Porque cada figura representava um antepassado. E os romanos, ainda hoje, eu estou a falar do romano de hoje, tem o sentido da memória histórica e dos seus antepassados. Ok? E por isso você não pode tocar num sítio, por exemplo, aqui em Roma, para você fazer obra, precisa de ter no lugar, tem que ter um historiador, tem que ter um arqueólogo. Cavar um buraco aqui em Roma é quase impossível. Você não pode, porque há pedras que você não pode deslocar de um lugar para outro.
Não pode tocar naquela pedra. Frei, há aqui uma discussão. Então, Frei, um momento. Há uma discussão que é levantada muito mais para a questão de Luanda e pouco se fala do Mochico e do Quando Cubango. O debate está a centrar-se aqui na capital. É por ser capital? Será que as localidades têm relevâncias antropológicas, históricas diferentes? na verdade, o caso de Luanda, é eclatante por causa do improviso que ele significou e das não significâncias. A questão do Mochico e Quando Cubango, tentaram justificar pela dimensão. E eu ia chegar para aí. Portanto, que agora tem Mochico Leste. E depois tem um Cubango e tem um Quando Cubango. E depois nunca se sabe bem. Essa parte comum são aquelas chamadas sempre zonas do fim do mundo que ninguém tanto sabe bem o que é que se passa aí. Naturalmente, eu falo com muita gente do Mochico, aquilo é um projeto que não interessa. Luanda acaba vindo para o centro porque é um lugar que concentra muita gente e tem gente que fala e que se ouve. Por exemplo, quem fala lá no Mochico, ninguém se apercebe nada. E o caso de Luanda é eclatante porque, primeiro, não resolve nenhum problema. E se você, por exemplo, criasse Icolo e Bengo como província por causa do número de habitantes, faria sentido. Mas o Icolo e Bengo não tem mais habitantes que o Kazenga, por exemplo. E, sobretudo, se toca na essência e na identidade de uma cidade. Eu nunca vivi no Mochico, né? Nunca vivi no Quando Cubango, nunca fui para lá. Para terminar, mas, pelas dimensões, para terminar, eventualmente, já estamos... podia pensar... Vou terminar isso. Sim, já estamos numa Poderia-se velocidade. pensar nisto se o objetivo efetivo fosse aproximar os famosos serviços à comunidade. E aqui eu quero realçar um aspecto. Quando falamos de serviços, temos que ser muito específicos. Os serviços que se esperam do Estado são educação, saúde e emprego, que é aquilo que fazem a parte do índice do desenvolvimento humano. Okay, obrigado. A questão fundamental é esta. Em Angola, que localidade é que já existe essa proximidade dos serviços ao cidadão? Essa questão. Dr. Jaime, é muita crítica que é feita a esta iniciativa, a esta lei. Acha que o Presidente da República está a ouvir e poderá recuar e devolver esta lei à Assembleia Nacional? Olha, são dois proponentes diferentes, embora tenham no centro a mesma pessoa. A proposta inicial da divisão política administrativa das províncias do Mochico e Quando Cubango foi de iniciativa presidencial. A emenda que foi feita a esta proposta foi da iniciativa do grupo parlamentar do MPLA, sobre proposta do Bureau Político. Proposta do Bureau Político. Que é presidido também pelo Presidente da República. Sim, mas a gente separa. Por isso é a mesma pessoa. Não, a gente separa. Faz de conta, aquilo faz de conta. São dois proponentes, embora tenham no centro a mesma pessoa. Uma iniciativa do Executivo e outra é a iniciativa do grupo parlamentar do MPLA, mediante deliberação do seu Bureau Político. Então eu penso que aqui há que separar as discussões. O regimento Mas interno... há margem do Presidente da República recuar? Não há. Quem decidiu a emenda e o regimento interno da Assembleia Nacional permite emendas a projetos que estão a ser discutidos já na especialidade. Podem ser feitas emendas. Os deputados têm esta liberdade, têm esta soberania de propor emendas aos projetos em discussão. E foi com base nesta faculdade que o regimento interno da Assembleia Nacional permite que o grupo parlamentar do MPLA então introduziu essa emenda, incluindo a província de Luanda. Porque se tivesse sido novamente o Executivo, ele tinha de cumprir todo aquele rito procedimental, requerer a autorização de iniciativa legislativa e depois avançar com a proposta de emenda. E o tempo que havia era muito curto, daí que, segundo deliberação do Bureau Político, o grupo parlamentar encarregou-se de tratar disso, introduzir uma emenda que está prevista no regimento interno. Agora, eu penso que não se está-se a pessoalizar demais esse tema. O presidente João Lourenço, que é o presidente da República, é presidente do MPLA.
mesmo a proposta inicial também recebeu o aval do seu birro político. Nada disso foi feito sem o consentimento, pelo menos daquele núcleo executivo, aquele núcleo diretor do MPLA. Daí que o grupo parlamentar do MPLA está apenas a dar suporte a uma diretiva que inicia no seu máximo congresso, no seu órgão diretor da execução diária da execução diária, não, execução política diária, o seu órgão executivo. Se repara, sempre que existem questões estruturantes de iniciativa do executivo, são primeiro aprovadas em sede do Então, birro político. Se pode descartar essa possibilidade de haver recuos? Não há recuo, porque o órgão executivo do MPLA aprovou. Agora, é normal que surja um deputado ou outro distraído ou que não está por dentro, porque nem todos os deputados estão no birro político e nem todos no birro político participam, estão dentro dos secretariados, para assim dizer. Então, nem todo mundo participa das discussões de fundo. Tem o domínio. Tem o domínio. Agora, eu penso que o deputado que não tem o domínio não deveria ter manifestado a sua ignorância, o seu espanto publicamente. Ok. Doutor Custódio, tem 2 minutos, são nessa altura. Temos muito pouco tempo, 2 minutos, 1 minuto e meio. Agora vamos a uma velocidade, estamos já na fase decrescente do nosso programa. Doutor Custódio, há alguma dificuldade de me responderem essa pergunta? Eu vou insistir. Quem ganha com essa lei, com essa divisão? Sei que a província do Kwanza Sul, atualmente, aliás, a olhar nessa divisão, parece ser uma das províncias com mais municípios. Isso poderá, a ler os documentos justificativos, levar o poder junto das populações. Doutor Custódio. Não necessariamente. Olha, nós passamos de 12 para 24 municípios, a província do Kwanza Sul. Entretanto... com essa nova divisão? Sim. Com essa nova divisão, sim. Dobramos. Pô, não dei conta dessa. Pois é. Já não conheço o país. Temos que estudar geografia de novo. Literalmente, o Frei. Mais comissários, né, doutor Nelson? Diga, doutor. Mais comissários. É verdade. Mais comissários provinciais, mais comissários adjuntos. Comissários da CNE, o que explica... Aumentar os que vão assumir poeira, e os gostam da poeira. Exatamente. Bom, mas se eu for responder à pergunta inicial, Horácio, que fizeste na introdução deste painel, quem é que ganha com essa divisão política administrativa? Eu, muito sinceramente, não posso dizer que quem ganha com isso é o cidadão. Somos nós, de modo algum. Porque o que eu vislumbro, o que eu vejo é que só tem uma finalidade, esse projeto de lei, que é engordar o Estado, né? Aumentar o tamanho do Estado. O nosso Estado já é... do governo, chefe. Exatamente. Estado do governo, no sentido, né? Estado da administração pública. O que eu vejo é isso. Porque nós já temos um grande problema, já temos uma administração pública engessada, burocrática, custa muito cara, a nossa administração pública é das mais caras. Ainda hoje eu vi uma matéria num dos grandes jornais, dando conta de que vão ser adquiridos mais viaturas protocolares, mais 2, quase 3 milhões de dólares, né? Quer dizer, agora eu fico imaginando, são mais 3 governadores por cada uma das províncias, são mais de 100, quase 200 administradores municipais, juntando com os administradores municipais adjuntos, os comandantes da polícia, os diretores municipais. Quer dizer, no fundo, isso aqui, a meu ver, nós, enquanto cidadãos, não ganhamos. E aí eu volto sempre no argumento seguinte: olha, os Estados Unidos, o Brasil ou até mesmo Portugal não são países desenvolvidos porque aumentaram o tamanho do Estado da administração pública. Não, pelo contrário, são países que diminuíram a administração pública.
no mandato, por exemplo, dos últimos 4 anos do presidente Jair Bolsonaro no Para Brasil, terminar mesmo, uma das coisas, para um dos terminar, legados dele foi de ter deixado o Brasil, ter transformado o Brasil num dos países mais digitalizados do mundo. Há um conjunto de atos que hoje em dia você não precisa sair de casa. No entanto, aqui não. Aqui fazemos exatamente o oposto. Veja, o Brasil, por exemplo, tem 27 estados, tem 550, mais de 550 municípios. Os Estados Unidos têm 50 condados, tem 50 condados, né? 50 estados, e tem mais de 3 mil condados equivalentes a municípios. Então, a preocupação maior foi transformar o país num conjunto de entes administrativos. Eu poderia também falar de Portugal, por exemplo, né, que tem 18 distritos, enfim. Muito obrigado. Apenas, mas você tem aí um montão de freguesias. A preocupação maior foi obrigado. Criar, do ponto de vista local, Doutor Custódio, conjunto de entes administrativos, de tal maneira que os problemas dos cidadãos pudessem ser resolvidos a nível local. Muito obrigado. Essa é a nossa luta. Muito obrigado. Nós aqui contrastarmos com a implementação das autarquias locais, que, a meu ver, isso sim é que significa aproximação dos serviços. Muito e obrigado. não simplesmente fazer essa divisão política administrativa que nós fizemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Horácio, só uma nota rápida. Sim. O Brasil não tem 560 municípios, tem 5.565 municípios. 5.565 municípios. Obrigado pelo Aquilo é um país-continente. Calma aí. Mas vamos terminar. Temos pouco tempo. Não, 5 segundinhos. Sim. Portugal tem o tamanho de Benguela, tem mais de 300 municípios. Okay. Exatamente. Ok. Esse é um tema que não se esgota. Perguntaste há pouco dos ganhos, já que o doutor Nelson falou há pouco tempo, e o que eu quero dizer está na sequência também do que ele disse, mas do outro lado relacionado Chiplica. Eu vou pedir desculpas. É que esse é daqueles temas que podíamos ficar aqui 3, 4 horas. Mas não se esgota. Essa questão o Horácio insiste em fazê-la só ao Nelson Custódio. Mas posso fazer ao Dr. Jair? Vai ser alguma coisa que eu vou falar. Rapidamente então, Chiplica. Mas seja perguntaste os ganhos. O MPLA e a UNITA saem a ganhar com essa nova divisão política administrativa do ponto de vista do exercício da atividade política. Primeiro, há mais comissários provinciais, mais comissários municipais que vão engrossar a Comissão Nacional Eleitoral. A questão da disputa, o que não é garantia ainda, serão apenas disputas dos deputados. Obrigado, mas Chiplica. Em relação aos comissários, obrigado, Chiplica. Essa pergunta... Não, mas temos pouco tempo. Temos pouco tempo. Chiplica, eu não sei se você sabe, mas já está aí no forno uma outra proposta que é de mudar a CNE. Meus companheiros... Não interessa a UNITA nem o MPLA, a alteração da composição da CNE. Meus companheiros, eu vou ter mesmo que começar. Eu vou pedir para meus militantes. Eu vou dar 1 minuto a cada um, mas eu não queria que fechassem com esse tema, porque esse tema não se esgota. Há muito que se pode falar. Há um assunto que naturalmente vai marcar a agenda noticiosa também da semana. Amanhã o Presidente da República vai reunir com seus conselheiros e 2 temas vão marcar as discussões. A primeira, o Presidente da República convidou os conselheiros para analisar a segurança alimentar e a produção nacional, e o segundo ponto do programa de atividades alusivas aos 50 anos da nossa independência. Como estamos a finalizar, Chiplica, vou terminar com o Dr. Jaime, que está aqui no estúdio. Começo por ti. Qual a sua expectativa em volta desse encontro que vai acontecer amanhã? Nenhuma. Nenhuma. Não, nenhuma. É preciso. Melhor não falar mais. Nenhuma. Doutor Custódio, qual a sua expectativa desse encontro da manhã? Nenhuma também. Honestamente falando, nenhuma. São temas importantes, doutor Custódio, a segurança alimentar e a produção nacional. Horácio, vai mudar alguma coisa na vida do cidadão que passa fome aqui no Gungo ou qualquer outro lugar? Não vai. Obrigado. Não vai mudar absolutamente nada. José Gama, a sua expectativa desse encontro? Bom, para a segurança alimentar, espera-se que se vai abordar a questão do problema da seca em Angola, questões também econômicas,
tudo aquilo que está ligado à, à questão alimentar ou da cadeia alimentar do país. E esta reunião vem dar sequência a uma outra que o presidente realizou a nível do Conselho de Segurança, em que debateu-se a possível corte de abastecimento também nas Forças Armadas angolanas e, no fundo, também é um tema que tinha a ver também com segurança alimentar, embora que no ramo das patentes militares. Agora vem este que vai analisar a questão da segurança alimentar no país no seu todo, porque nós temos estamos aqui com vários problemas e nós estávamos a falar das crianças a comerem no lixo e hoje até o problema é que também já não há lixo para as pessoas irem apanhar comida. Então, isto já é um assunto de segurança mesmo, que merece uma análise das autoridades e também de especialistas, né? Frei Angalo, a sua expectativa para este encontro dos conselheiros do Presidente da República? 2 pontos, a questão alimentar e da produção nacional e os 50 anos da independência nacional, que vão marcar as discussões, e o Presidente vai ouvir os seus conselheiros. Frei Angalo. Essa dos conselheiros é um organismo que eu acho que é um organismo ornamental e completamente inútil, não serve para nada. E isso é igual para o Conselho de Ministros também. São organismos ornamentais inúteis. Mas portanto, são não órgãos, podemos ter expectativa são nenhuma, constitucionais, Frei, são constitucionais. São o quê? São constitucionais, estão na Constituição. Sim, mas são ornamentais e inúteis. Servem para quê? Vão discutir esses assuntos. O país, quando as pessoas vão eleger um governo. E o governo já está cheio de... Por exemplo, só a Assembleia Nacional, aí o meu xará pode dizer quantos consultores deve ter aquela brincadeira. Aqueles conselheiros para vir fazer que vir dar catequese ao Presidente da República. E depois o tema não devia falar de segurança alimentar. O problema devia se falar do problema da pobreza e de cidadãos a morrer de fome. Não é segurança alimentar. Devia ser esse o tema. O tema tem que ser este. E depois, a questão da independência de Angola, né? Da celebração da independência, que já se fizeram orçamentos e tal também. É uma vergonha você estar a celebrar a independência e estar a morrer de fome, está pior que quando o colono não te deixou. Portanto, o dia 11 de novembro devia ser data, neste momento, de meter luto para refletir, não para celebrar aquilo. Não é data para celebrar, aquela é data para refletir o fracasso que foi a independência nacional. Ok, obrigado. Nós fracassamos. Obrigado. Doutor Jaime, termino consigo esta reunião em volta de muita expectativa. Sim, eu penso que os temas devem remeter-nos a alguma reflexão. Segurança alimentar é um tema da atualidade, não só em Angola e sobretudo com as alterações climáticas. Sabemos que como é que isso afeta a capacidade produtiva dos Estados, mas em Angola nós temos que pensar efetivamente a nossa política agrária. Temos que refletir sobre isso. Nós não temos um modelo definido, ou uma agricultura assente nas famílias e empoderá-las, ou uma agricultura assente nas grandes fazendas. E nós vemos que parece que aqui é uma luta, o lobby dos grandes fazendeiros parece que pretende anular a agricultura familiar. Dr. Jaime, acha que esse encontro poderá produzir algo que pode mexer com aquilo que é a estratégia do governo? O Presidente poderá ouvir? O Presidente Lourenço normalmente é acusado de ouvir pouco. Olha, os números falam mais do que qualquer discurso. A agricultura familiar é responsável por 92% da produção agrícola em Angola. Dr. Jaime, acha que o Presidente da República poderá ouvir de facto os seus conselheiros? Eu penso que depende do que cada conselheiro está a levar para a reunião. Né? Nós não sabemos o que é que eles estão a levar, quais são os rascunhos. É uma convocatória feita de emergência, o que não permitiu escutar, né? Eles têm várias formas de compartilhar conosco qual é o seu pensamento, mas eu penso que o tema é bastante interessante. Obrigado, segurança alimentar, em meio século de independência, mesmo que fosse para uma pessoa física, 50 anos é uma idade a considerar.